Então, como eu disse, o Estado Federal tem pelo menos 7 características que eu vou trazer para você, destrinchar para vocês. Mas antes, eu quero falar um pouco da história do Estado Federal. Como é que o Estado Federal ele surge, né? O Estado Federal, a ideia, essa forma de Estado Federal, ela surge nos Estados Unidos, na época das 13 colônias, quando não existia nem Estados Unidos, existiam as 13 colônias americanas. E as 13 colônias americanas, quando se tornam independentes, elas queriam garantir a sua autonomia, e como elas fizeram isso, elas firmaram um tratado internacional. A consequência é que essas 13 colônias que firmaram esse tratado internacional, todas as 13 possuíram a sua soberania, mantiveram a sua soberania, eram estados soberanos. Então, formaram, por isso, uma confederação. Eu não sei se vocês se lembram de história geral, existiram várias confederações muito importantes, uma delas lá na Grécia, a Confederação de Delos, onde aquelas cidades-estados gregas se uniram para formar uma confederação através de um tratado internacional. Só que as 13 colônias americanas perceberam que essa forma de Estado, a confederação, trazia muitos problemas concretos para as 13 colônias. O primeiro problema é que as deliberações dos Estados Unidos em congressos não eram obedecidas, ou seja, os Estados Unidos, as 13 colônias se reuniam em congresso e formavam deliberações, alguns estados cumpriam essas deliberações, só que a maioria dos estados não cumpriam essas deliberações. Uma segunda dificuldade que eles encontraram foi a falta de recursos para manter a confederação, porque os estados eles tinham problemas próprios e além desses problemas próprios eles tinham que angariar recursos para manter essa confederação, e essa estrutura, essa organização era muito complicada de angariar esses recursos para manter a confederação. Outra coisa, a confederação ela não podia instituir tributos. Na medida que uma confederação ela só pode legislar para os estados, mas nunca legislar para os indivíduos. Então, como a tributação é uma estrutura do cidadão para com o poder público, ela não poderia instituir os tributos. Então, essas muitas dificuldades fizeram com que os Estados Unidos percebessem, as 13 colônias, né, independentes agora, percebessem que era muito complicado de manter uma federação. Ou seja, essa forma de Estado escolhida, a confederação, ela era uma forma que não era tão perfeita. E isso ficou consagrado na primeira Constituição dos Estados Unidos, a Constituição de 1787. Lembrando que a independência das 13 colônias foi em 1776. Então, lá logo no preâmbulo da Constituição de 1787, há a prova de tudo isso que eu venho argumentando para vocês da história da federação. Diz o preâmbulo da Constituição de 1787. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita. Ou seja, eles consideraram que a união promovida pela confederação não era tão perfeita assim, então eles fizeram uma federação.